Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. São livros são livros infantis, sou escritora espiritualista, entre outros, tá? Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis 2. A derrota de Moabe. Ouvindo, pois, todos os moabitas, os reis, tinham subido para pelejar contra eles. Todos que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue, certamente. Os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabistas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, a cada um lançou a pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes d'água e cortaram todas as boas árvores, até que só Quirim-Hazete ficou com seus muros, mas os que ativaram as fundas e cercaram e as feriram. Vendo o rei Moabe que peleja pela prevalência contra eles, tomou consigo 600 homens e arrancavam a espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou Eliseu, dizendo: meu marido, meu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dê-me o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite, e todas aquelas vasilhas põe parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia de vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai e vende o azeite e paga tua dívida, e tu e seus filhos vivei o resto. Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima de um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro.
quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o moço: Geazi, chama esta sadamita. Chamando ela pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço, disse-lhe: Eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do teu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-o. Ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concedeu a mulher e deu luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Diz a seu pai: a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda um dos moços a uma das jumentas, para que corra o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais ele hoje? Não é dia de festa lá na lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí o sunamita corre ao teu encontro. E disse-lhe: vai tudo bem comigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando, pois, o homem de Deus ao monte, abraçou os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-lo. Mas o homem de Deus lhe disse: não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse. Mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Geazi é atacado por lepra. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio, Naamã, da sua mão, se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém não. Tão certo como vive o Senhor, hei de
correr atrás de e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, desde os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servindo tomar 2 talentos, indicou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 servos moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhes Eliseu: De onde vês? Geazi. Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares estes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pregará em ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele o leproso, branco como neve. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados a Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou ali: Meu senhor, por que era emprestado? Pegou o homem de Deus onde caiu, mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. A oração de Eliseu. Na guerra contra os sírios, rei da Síria fez guerra a Israel. Eu conselho com teus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropa ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, clamou ele e seus servos e lhes disse: Não me fazeis saber quem dos ossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel palavras que falas à tua câmara de dormir. Ele disse: Ide vede onde ele está, para que mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã.
Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis a tropa, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse aí, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu. E como